Oi, meus amores, eu sou a Tânia Zanini e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês com o que vem primeiro, a base ou o corretivo. A resposta dessa pergunta, gente, é depende. Depende do tipo de corretivo que a gente vai usar. E aí eu vou explicar para vocês rapidinho e depois eu vou dar uma explicação um pouquinho melhor para quem quiser aprofundar. Então fica aí comigo, tá bom? O que vem primeiro? Se eu quero cobrir manchas, cobrir olheiras, acnes, rosácea, qualquer coisa que eu precise de um corretivo com cor, ele vem antes da base. Ou se eu quiser usar um corretivo escuro, vou explicar para vocês. E se eu quiser usar um corretivo no meu tom de pele, ele pode vir antes ou depois da base, daí tanto faz. E se for um corretivo mais claro para iluminar, é mais legal usar depois da base, porque vai ficar aparecendo melhor e vai ficar mais bonita a iluminação do rosto, tá? Não que não possa usar antes, mas às vezes a base vai cobrir essa iluminação, então é importante a gente usar ele depois. E aí vamos de exemplos por aqui, então, para vocês. Corretivos coloridos. Eu peguei minha paletinha de corretivos coloridos da Luisance, ó, para vocês verem. Eu tenho um corretivo verde, um lilás, tem um que é um tom, os dois aqui, ó, são em tons de pêssego e salmão, tá? Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mas é pouca diferença. E tem um corretivo neutro aqui no meio, que é quase um branquinho, quase um corretivo iluminador, ó. Tá? Bem pouquinho. Outro corretivo que a gente pode usar também colorido é o amarelo, que não tem ali na paletinha, então peguei esse daqui de exemplo para vocês, ó, que é um corretivo amarelo da Tarta. E aí vou explicar que cor que a gente usa para quê. O roxinho a gente usa para cobrir melasmas mais escuros, mais amarronzados, é bem legal. Os tons de salmão, se a pele for um pouquinho mais clara, uso mais clarinho. Se for um pouquinho mais escura, uso mais escuro. Ele é legal pra gente cobrir bolsas, por exemplo, tá? Quem tem bolsas, ele disfarça bem. E ele também disfarça bem as manchinhas no geral, tá? Eu acho que ele é um corretivo bem multifuncional, porque ele ajuda a cobrir tanto as manchinhas que são de rosácea, de acne, de melasma, olheiras. Eu acho que vai super bem com o corretivo pêssego. E aí a gente entra no corretivo amarelo também. O corretivo amarelo também ajuda a cobrir bem as manchinhas, tanto de melasma quanto olheiras e de rosácea também, tá? Então o pêssego e o amarelo, eles são ótimos para cobrir manchas. Eu gosto bastante dos dois. Enfoque maior, quando a olheira é bem roxeada, é legal usar o amarelo porque ela vai neutralizar. Tá bom? Aí eu vou entrar em colorimetria e não é a questão aqui. Mas o que quer dizer para vocês é que funciona melhor o corretivo amarelo na olheira muito arroxeada. E se a olheira for mais amarronzada, funciona melhor o pêssego. Como neutros. Agora, se quiser usar um lilazinho também. O que acontece com os corretivos coloridos, no caso do lilás? Esqueci de falar do verde. O verde, ele é ótimo para cobrir as manchinhas vermelhas, tá bom? Para neutralizar também. E aí a gente precisa cobrir esses corretivos, tá? E aí você pode cobrir com a base, se a camada não for muito grande, ou com o corretivo da sua cor para depois vir com a base. Então tem que ser uma construção de camadas, tá? Não dá para simplesmente colocar uma cor. Por exemplo, ó, vou colocar o corretivo roxo. Como eu tô maquiadinha aqui, ó, vou colocar na minha mão, para vocês verem, né, o lilás, na verdade, um corretivo lilás. E aí eu tenho que vir com um corretivo da minha cor ou um corretivo ou a base, tá? Se eu não usar muito produto, eu consigo cobrir com a base. Peguei um pouquinho da minha base aqui, ó, e vou colocar aqui por cima em batidinhas, tá, gente? Tudo que a gente for usar, a gente vai usar em batidinhas para não remover o que tá embaixo. E aí tô cobrindo aqui, ó, com a base, tá? Um corretivo da nossa cor também funciona, tá bom? Se forem muitas manchinhas e precisar cobrir, às vezes precisa vir com corretivo, ó, como já fica bem melhor. Então, se eu venho com o corretivo com cor, eu posso vir com corretivo com o tom da minha pele e depois a base por cima para ficar uma ótima cobertura, tá? E em alguns casos dá para usar, como eu fiz aqui, só o corretivo e a base.
Mas normalmente eu aconselho quando o corretivo é pêssego ou amarelo, que cobre melhor com a base. Vou fazer os exemplos aqui pra vocês, ó. Tô pegando um corretivo pêssego e vou colocar o amarelo também na minha mão. Ó, coloquei o pêssego e o amarelo e vou cobrir com a base, tá? Essa aqui é a Time Wise 3D da Mary Kay. E tô cobrindo, ó, em batidinhas com a base, tá? O que acontece é que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um subtom rosado. Então, o corretivo pêssego, pra mim, é mais fácil. Mais fácil de cobrir, funciona melhor do que o corretivo amarelo. Se você tem um subtom amarelado, às vezes o corretivo amarelo é mais interessante do que o corretivo pêssego. Por isso que eu disse que eles são mais neutros, são mais fáceis de cobrir. E dependendo do seu tom de pele, né, você pode usar um ou o outro que fica uma cobertura melhor. Olha só como eu consigo cobrir bem com a base. Porém, o que é amarelo fica mais levemente amarelado, né? E o que é rosa fica mais rosado, sendo que o meu tom de pele é mais rosado, eu acabo optando, né, pelo tom de pêssego que eu gosto mais. E aí, por que o corretivo mais escuro, gente? O corretivo mais escuro é uma maneira mais fácil de você camuflar. Se a sua mancha não for tão forte, você pode camuflar com corretivo, por exemplo, um tom mais escuro com a sua base. Você vem só com um corretivo com um tom mais escuro, você passa em todas as manchinhas, e aí você vem com a base por cima e vai cobrir perfeitamente também em batidinhas. E aí você não precisa ter um corretivo de uma cor para uma coisa, uma cor para outra, tá? Normalmente esses corretivos coloridos a gente usa mais para eventos, quando realmente eu preciso ter uma cobertura maior e realmente eu tenho manchas muito significativas. Às vezes você tem um melasma, por exemplo, que é muito forte aqui, muito escuro, e aí você precisa fazer essa cobertura. Pode ser feita com corretivo um pouquinho mais escuro, como eu falei, mas se a mancha for muito escura e você muito branquinha, aí você vai precisar de um corretivo com cor, tanto amarelo ou pêssego, por exemplo, ou até o lilás, que cobre melhor a mancha marrom, tá bom? E aí a gente vem com os corretivos claros. Eu peguei um corretivo bem clarinho aqui, ó, da Mary Kay. Eu nem vou tirar essa base que tá aqui, ó, com corretivo, e vou colocar por cima. Por quê? Porque o corretivo claro a gente usa... Esse aqui é o Perfect Concealer da Mary Kay. A gente usa, olha só, pra iluminar. E aí, pra iluminar, é legal a gente colocar por cima da base, para que apareça essa iluminação, para que apareça a diferença de tom. Por exemplo, para quem vai iluminar essa região, a região do nariz, da testa, né? Aqui e aqui, eu acho mais legal colocar por cima da base. Por que eu tô dizendo eu acho? Porque existem alguns maquiadores que preferem fazer esse jogo de luz com um corretivo todo no rosto primeiro, fazer a iluminação com corretivo claro, contorno com corretivo mais escuro, e depois vir ainda com o pó para fazer a iluminação também no rosto, uma coisa mais sofisticada que dá um pouco mais de trabalho. Mas é mais fácil você vir com ele por cima da sua base, que vai te dar muito menos trabalho e vai ser muito mais rápido. Só não aconselho usar o corretivo mais claro nessa região dos olhos para quem tiver bolsas, porque qual que é o objetivo? O objetivo do corretivo mais claro é iluminar. E quando a gente ilumina, a gente evidencia, a gente mostra mais o que a gente quer valorizar no nosso rosto. E se eu colocar nas minhas bolsas, vai evidenciar as bolsas e elas vão aparecer mais ainda. Então aqui, normalmente, eu que tenho bolsas, eu não ilumino essa região para não aparecer, para não evidenciar, tá bom? Por exemplo, se você tiver muitas linhas de expressão também nessa região, ou nessa região aqui, ó, tenta não trazer um corretivo tão claro nessa região para não aparecer tanto as linhas, tá? Então tudo que a gente quer mostrar mais, evidenciar mais, a gente vai usar o corretivo mais claro. E aí o que a gente quiser escurecer, afundar, a gente vai usar o corretivo mais escuro. E eles podem vir daí antes da base, como eu falei, com a técnica, ou você pode colocar depois da base, que eu acho que fica mais fácil de trabalhar. Eu nem uso no rosto, eu nem gosto do contorno escuro com corretivo. Eu prefiro usar o pó direto na base, que vai grudar na base e vai ficar mais fácil de fazer. Mas você pode usar também um corretivo mais escuro, ó. Eu peguei um escuro aqui, esse aqui é um duo até da Ruby Rose, ó, que eu posso usar por cima da minha base para fazer os contornos do rosto.
também. E aí dou batidinhos com a esponjinha, né? Sempre com batidinhas pra espalhar e não remover a minha base que tá por baixo, tá bom? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu recebo muitas perguntas sobre o que vem primeiro, se é a base, se é o corretivo, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Espero que eu tenha ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou responder pra todo mundo, tá? Eu tentei ser aqui mais sucinta, tá? Então eu não abrangi muito, não deixei muito extenso e porém tentei enfatizar a maneira mais correta e mais fácil de vocês utilizarem isso, tá? Seja o corretivo antes da base ou depois da base, tá bom? Se você ficou comigo aqui até o final, se inscreve no canal, deixa o seu joinha pra mim que é muito importante por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.